Por favor, abra sua Bíblia no livro de Hebreus. Fica perto do Apocalipse, tá? Só para ajudar aí. Obrigado, pastor Eli. Nós vamos ler o capítulo 5 de Hebreus, o verso 14. Eu queria que você soubesse que essa mensagem de hoje é uma preparação para como você viver os próximos 6 meses. Na verdade, para como você viveu para o resto da sua vida. Mas se você entender a palavra do Senhor hoje, algumas coisas vão mudar na sua vida. E se você pode, fique sempre de pé, em honra à palavra do Senhor, para nós lermos. Hebreus capítulo 5, o verso 14, diz assim: mas o alimento sólido é para os adultos, os quais têm pela prática. Alguém repete só essa palavra, pela prática, por favor. Pela prática, as faculdades exercitadas. Alguém diz só isso, por favor, exercitadas. Para discernir tanto o bem quanto o mal. Veja, o alimento sólido é para os adultos. Como que é um adulto espiritual? Como que é? Os adultos, eles têm pela prática as faculdades, e aqui são faculdades espirituais, exercitadas, academia espiritual, faculdades exercitadas pela prática. É assim que alguém se torna um adulto espiritual. Que ele para de tomar o leitinho do versículo 13, que diz que o leite é para a pessoa inexperiente na justiça, porque ainda é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos. Mas como é que se torna um adulto? É pela prática. Não está escrito aqui que é pelo tempo de igreja. Não está escrito aqui que é pelo tempo de crente. Não está escrito aqui que é pelo tempo que foi batizado. Pela prática. Tem as faculdades exercitadas para discernir tanto o bem quanto o mal. Eu quero que você peça uma coisa ao Senhor antes de sentar. E essa coisa é o seguinte: diga ao Senhor: Senhor, tira do meu espírito toda covardia e me dá o espírito de coragem, em nome de Jesus. Você pode sentar, eu quero explicar para você por que essa palavra nessa manhã. Eu quero começar com uma declaração de John Wesley, das grandes coisas que esse homem falou, que foi um grande evangelista inglês. Ele disse: sem Deus o homem não pode, mas sem o homem Deus não faz. Então, sem Deus o homem não pode, mas sem o homem Deus não faz. Nós batemos palmas e nós aplaudimos uns aos outros por suas realizações, porque nós reconhecemos que qualquer realização, seja uma corrida de 100 metros, seja um jogo de futebol, seja um canudo de faculdade, qualquer realização exigiram a determinação dessa pessoa. Exigiram dessa pessoa um espírito de coragem, de decisão, de persistência. E, na verdade, quando nós aplaudimos uma pessoa, quando nós aplaudimos as realizações das pessoas, nós aplaudimos isso, nós estamos aplaudindo a coragem que a pessoa teve, nós estamos aplaudindo a persistência dela.
Ninguém aplaude uma pessoa que desistiu da faculdade. Parabéns que você desistiu. Ninguém faz isso. Ninguém aplaude o corredor que saiu no meio da corrida e ficou sentadinho lá e falou: não, eu vou parar por aqui, a minha corrida termina. Parabéns que você desistiu no meio do caminho. Ninguém faz isso, é totalmente contra a lógica. Aplauso é uma coisa justa. Aplauso é a confirmação de Deus, e Deus usa as pessoas ao redor para confirmar em você que você agiu como Deus. Você não desistiu. Você não se deixou intimidar. O céu, ele recompensa as pessoas que são corajosas. Deixa eu explicar para você o que é a coragem no ser humano. O que é a coragem no ser humano? E deixa eu explicar por que eu estou pregando essa mensagem nessa manhã. Nessa manhã eu já vou avisar de cara, vou avisar para você e vou avisar para o mundo espiritual o que eu estou pregando nessa manhã. Nessa manhã, em nome do Senhor Jesus, pelo Espírito Santo que está em mim e a autoridade que está em mim nessa manhã, estou pregando contra o espírito da covardia. Essa manhã eu estou brandindo a espada da palavra de Deus contra o espírito da desistência. E junto com esses espíritos tem um monte. Tem a moleza, tem a fraqueza, tem o temor, covardia. Talvez você nunca pensou em covardia espiritual. Mas as pessoas que pararam, as pessoas que desistiram, as pessoas que se sentaram, que pararam no caminho, as pessoas que andam um pouquinho e param, andam um pouquinho e param, elas estão debaixo desses espíritos que eu estou falando. Tem espíritos que estão sempre falando com as pessoas: você não vai conseguir, você não vai, e você vai parar, e a pessoa para, ela obedece esses espíritos. Ora, deixa eu explicar o que é a coragem. Primeiro, eu queria falar para você que em nenhum lugar da Bíblia está dizendo que Deus habita dentro dos anjos. E isso eu acho a coisa mais incrível, porque nós estudamos angelologia, que é a matéria que estuda os anjos, e não há nada que fala que Deus, não há nenhum texto bíblico que mostra que Deus é Emanuel para os anjos. Emanuel significa Deus conosco, aquele que mora dentro de mim, aquele que habita dentro de mim. Eu sei que os anjos, eles estão aqui nessa manhã, e eles sempre me ouvem pregar, porque eu sempre menciono os anjos na minha mensagem, mas eles estão ao redor do trono de Deus, estão ao nosso redor, mas eles sabem o que eu estou falando, que na palavra de Deus diz que, Deus disse: eu colocarei o meu espírito em vocês. Em João ele disse: ele habitará em vós, ele estará em vós. E ele diz: enchei-vos. Não encha a igreja do Espírito Santo, encha o púlpito do Espírito Santo. Ele fala: enchei-vos do Espírito. Deus fez a gente como um vaso para ele entrar dentro. É só isso. Deus fez a gente como um vaso para ele entrar dentro desse vaso. E quer saber quando Deus está dentro de uma pessoa? Quer saber quando Deus se manifesta dentro de uma pessoa? Quando ela é corajosa. Quando uma pessoa dá um passo de coragem, sem ter certeza, sem saber, cercado de medo, cercado de inconveniências, cercado de restrições, cercado de contrariedade. Quando um ser humano em algum lugar do país, ele dá um passo, ele toma uma... Sabe, quando Pedro viu Jesus caminhando sobre a água, eu falei: nunca eu vi um homem andar em cima da água. Se isso é possível, quer saber? Quem sabe? E aquela voz dentro de Pedro era Deus, e Deus dizendo: sabe, eu entrei dentro do ser humano, e você está vendo ele andando em cima da água. Se você der um passo fora desse barco, você pode andar em cima dessa água. E Pedro, naquele momento, Pedro estava cheio de Deus.
E Jesus disse: vem. João não foi, Tiago não foi, nenhum dos outros foram. Pedro pisou na água, sentiu firmeza e começou a andar. Só que de repente, ele se esvazia de Deus e se enche da covardia e começa a afundar. O ser humano é assim, ou ele está cheio de Deus, e você vai ver ele pipocar os obstáculos na frente dele, ou ele está cheio do medo e da covarde, e você vai ver ele faltar as coisas, se ausentar das situações, tomar decisões covardes, se retrair, se esconder, porque ele esvaziou de Deus. Deus se colocou dentro de nós, Ele se colocou a si mesmo, e o nosso esforço e a nossa coragem e determinação trazem Deus para a superfície. Deus já está lá dentro. Quando o homem dá um passo, Deus se levanta. Quando o homem dá um passo, Deus se manifesta. O nosso esforço traz Deus à superfície, traz Ele para fora, e nós podemos ver Deus em ação, porque a coragem é Deus. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7 diz: porque Deus não nos deu o espírito de covardia e de temor, mas o espírito de poder, de amor e moderação. É interessante que o espírito está dentro de nós, mas se o ser humano não der um passo arriscado, se o ser humano não der um passo, você acha que é um passo qualquer sair de um barco e pisar na água? Esse é um passo arriscado, que a maioria, 99%, não tem coragem, e porque não tem coragem, nunca vê Deus se manifestar na vida. As pessoas querem que Deus se manifeste assim: eu estou aqui, estou com medo, estou tranquilão aqui, eu quero ver. Não vai ver, porque para você ver, você tem que se arriscar. Como você não faz isso, fica sentadinho aí, esperando, que você vai ver Deus se levantar na vida dos outros, mas não verá na sua. Deus precisa e depende da nossa atitude para poder se manifestar. Do outro lado dessa questão é quando nós somos covardes, somos tímidos e medrosos. Nós forçamos Deus para baixo, nós forçamos Deus para o fundo, e nós o impedimos de se manifestar. É incrível como Deus está tanto dentro de uma pessoa covarde, como Ele está dentro de uma pessoa corajosa. Deus está dentro do mesmo jeito. A diferença é que Deus não se manifesta no covarde. Deus não se manifesta por causa da atitude do ser humano. Porque um ser humano que não se arrisca, que não toma decisão, que não toma, eu não estou falando o anjo fazer por ele, eu não estou falando a mamãe fazer por ele, eu não estou fazendo o pastor puxar a mão dele. Deixa eu dizer uma coisa que é incômoda para mim. É quando as pessoas querem trazer alguém para a igreja, que não quer vir, e elas acham que o pastor tem o poder de trazer, e elas ficam pedindo para o pastor trazer a pessoa para a igreja. Convida ele, convida ela. Eu falo: o que você pensa que eu sou? Eu sou a decisão dele? Eu sou a decisão dela? Eu não faço isso. Eu não tenho o poder que só a pessoa tem de dar o passo. Alguém diz: dá o passo. Eu tenho uma música que foi gravada nos anos 70, que dizia assim: um passo só tu precisas dar para Cristo, para que Ele possa tua vida transformar. Precisas crer que por Ele és querido, e por amor a tua alma quer salvar. Um passo só mudará a tua vida. Um passo só. Verás então que Jesus já te esperava, e por ti ainda chorava, oferecendo perdão. Um passo só. Mas as pessoas não dão o passo só.
e Deus não se manifesta. Diga comigo: sem Deus, o homem não pode, mas sem o homem, Deus não faz. Tipo assim, eu posso fazer, mas não vou fazer. Eu posso. Me tira do buraco, eu posso te tirar, mas não vou. Por quê? Porque você não quer sair. Você não quer sair. Deixa eu te dar essa ideia, porque Deus me deu essa visão na minha imaginação. Ele me deu essa visão de um buraco onde a pessoa caiu dentro. Sabe aquele buraco que você não consegue sair sozinho? É esse buraco que eu estou falando. Só que, sabe como que a maioria das pessoas estão dentro desse buraco? Sentada, tomando chá. Manda alguém aí me buscar aí, gente. Manda alguém aí, manda aí alguém. Ô Deus, vem aqui me tirar daqui, por favor. Tomando meu chazinho aqui, esperando Deus vir me tirar. Deus, por favor, me liberta. Deus, me tira desse negócio. Deus, rapaz, você está tranquilo aí, né? Chazinho aí. Você acha mesmo que eu vou te tirar daí? Esquece, meu amigo. Aí Deus passa no outro buraco, igualzinho, mesma profundidade. Tem um outro ser humano lá. Sabe como é que ele está lá? Ele está assim nas paredes, ó. Meu Deus, como é que eu saio daqui? Meu Deus, como é que eu subo? Meu Deus, como é que eu subo? Eu não consigo sair. Diga comigo, sem Deus o homem não pode, mas o homem está lá. Como é que eu subo aqui? Como é que eu subo? Oh, como é que eu subo? Deus sabe que sem Deus o homem não pode, mas Deus olha para o homem e fala assim: esse eu vou tirar. Olha lá, está cansado. Olha lá, está suado. Olha lá, está com a roupa rasgada de tentar subir uma parede que ele não consegue. E Deus põe a mão, estende e puxa o homem lá de dentro. Porque sem Deus o homem não pode, mas sem o homem Deus não faz. Alguém diz comigo, em nome de Jesus: eu renuncio todo espírito de covardia, todo espírito de medo, indolência, fraqueza. Vamos lá, gente, expulsa os demônios aí. Expulsa aí da tua vida, vai lá, manda embora. Manda embora a desistência. Vamos lá, gente. Se arrepende aí. Se arrepende da desistência. Porque o Espírito de Deus ajuda aquele que está tentando sair, mesmo que ele não consegue. É assim que ele faz. Determinação é Deus em nós. Quando nós aplaudimos alguém, nós aplaudimos a coragem na pessoa. Como eu acabei de falar, ninguém aplaude um desistente. Parabéns que você desistiu da faculdade no último ano, mas vou fazer uma festa para você. Ninguém faz isso. Seria uma loucura. É contra as leis espirituais, é contra as leis da lógica. Você aplaudir um desistente. Você acha que o céu vai aplaudir as pessoas desistentes? Você acha que o céu vai aplaudir os moles, os fracos? Olha, tem uma palavra em Apocalipse 21:15, que diz assim: ficarão de fora os tímidos. E tímido aqui não é a pessoa shy, não, tímido aqui é aquele que não tem coragem. É aquele que não deixa Deus se manifestar. É aquele que não dá a Deus uma oportunidade dele se manifestar. Estou com dor, mas eu vou. Estou cansado, mas eu faço. Estou resistido, mas eu vou. Eu não vou desistir. Estou com vontade de parar, mas eu não paro. Eu sigo em frente, eu passo por cima de mim. Isso é Deus se manifestando na pessoa. Agora não se esqueça de que o resto é o diabo se manifestando na pessoa. Ou do que você chama desistência? A não ser diabo. Do que você chama covardia? A não ser diabo. Do que você chama moleza, fraqueza, medo? A não ser os espíritos malignos. Que a Bíblia diz que Deus não nos deu esses espíritos, mas muita gente na igreja opera neles. Deixa eu dizer para você, nós que estamos aqui em cima, nós temos muitas crises, porque nós estamos lidando com o mundo espiritual e tentando fazer as pessoas lidarem com o mundo espiritual. E a gente percebe
que elas não fazem o esforço necessário. Não fazem. Deus, vem me ajudar. Deus, você pode vir me ajudar, por favor? Estou te esperando. Mas eu vou te esperar sentado, meu irmão. Estou cansado. Olha, eu estou te esperando, Deus. Olha, por favor, vem logo. Eu já estou cansado dessa história, eu estou cansado dessa vida. Eu estou cansado desse casamento, eu estou cansado. Estou cansado, Deus. Então, você precisa me ajudar. Deus, really? Preciso te ajudar? Você é que precisa se ajudar. Você é que precisa se arrepender de ser tão tranquilo, de ser tão condescendente com você mesmo, de fazer tanto o que você gosta de fazer. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Antes de nós conhecermos a Deus, nós precisamos conhecer a nós mesmos. O problema de Deus tem dois problemas. Um deles é revelar-se para nós. Mas antes dele se revelar para nós, a maior dificuldade dele não é nem se revelar para nós, porque mesmo que você não queira conhecer a Deus, você levanta de manhã, o sol está brilhando. E você pode até não querer pensar nele, mas o sol está lá queimando na sua cabeça. E você, meu Deus, louvado seja. E de noite, as nuvens passam, aquela lua brilha, e você, meu Deus do céu, que lua, que lua. Mesmo que você não queira pensar em Deus, às vezes você é obrigado a pensar. Você pode rejeitar Ele, mas Ele está lá no céu, nas estrelas, nas montanhas, no ar, no verão, no inverno, na neve, na chuva. Deus está ali. Não é muito difícil para Deus revelar Ele para você. A coisa mais difícil para Deus é fazer você encarar você. A coisa mais difícil para Deus é fazer você olhar para você e dizer, eu não me esforço tanto assim. Determinação é o meio que Deus escolheu para o homem demonstrar sua escolha. Ser corajoso, agir pelo Espírito de Deus, ou ser covarde e agir pelo Espírito que Deus não nos deu. Ser determinado é abrir o caminho para Deus, subir do fundo e se manifestar na superfície. Deixa eu dizer para você, diante de uma pessoa determinada, os gigantes caem. Os gigantes caem, porque na verdade é Deus quem derruba os gigantes. Ele se levanta dentro da pessoa, a determinação dentro da pessoa é o próprio Deus, e não tem gigante que resista a Deus, seja que ele esteja num anjo, ou seja que ele esteja num homem. Só que um anjo não precisa sair da covardia para Deus se manifestar, mas o homem precisa. Está entendendo a diferença entre um anjo e um homem? Um anjo, ele vai chegando com aquela espada de fogo na mão, de que um demônio espera para ele? Você acha que um espírito maligno espera? Um anjo maior do que esse prédio, você acha que ele espera? São anjos de luz, eles vão entrando numa sala, você acha que os demônios esperam? Você precisa ver um anjo, você precisa ver, você entendeu o que eu estou falando? A Bíblia diz que eles são gloriosos. Um anjo não precisa se levantar. Um anjo está de pé o tempo todo. Um anjo está glorioso o tempo todo. Um anjo está imponente o tempo todo. Ele vai chegando, o medo vai saindo. Porque ele carrega a glória de Deus. O ser humano não. O ser humano é diferente. O ser humano, ou ele age como um ser humano, como que é um ser humano normal, assim? O normal é moleza, covardia, fraqueza, preguiça, coisa gostosa essa preguiça, meu Deus, naquele sofá, naquela televisão, ou naquela cama, meu Deus do céu, eu tenho que trabalhar hoje, se eu pudesse. E para você ir trabalhar, o que você faz todo dia? Pisa na preguiça, pisa no cansaço e levanta. Porque é que Deus honra o seu dia de trabalho. Por quê? Porque você pisou no cansaço, 5 horas da manhã, levantou,
tomou seu café, pegou o carro e saiu. Porque você saiu, Deus botou a oportunidade na sua frente, você fez dinheiro. Mas se você tivesse ficado na cama, não tinha dinheiro. Está entendendo a diferença entre um anjo e um ser humano? Se o ser humano não se levantar, os gigantes não caem. Diante de uma pessoa determinada, as portas se abrem. Deixa eu dizer, uma pessoa determinada, as portas não podem ficar fechadas. Por quê? Porque porta nenhuma fica fechada diante de Deus. Se Deus chegou aqui em mim, porque eu estou cheio de coragem, eu não quero saber quantas trancas ela tem, ela vai abrir. E ela sempre age, porque quando eu sou corajoso, Deus vem. E quer saber, não é a minha coragem, eu que abro a porta, é Deus que abre a porta em mim. Tudo que eu fiz foi ser corajoso, só isso, só isso. Eu gosto de uma música em inglês, de vez em quando a gente coloca ela aqui, que ela diz, victory belongs to Jesus. E eu gosto de falar que every victory belongs to Jesus. Por quê? Porque todas as vitórias que eu consigo, eu só consegui porque Jesus manifestou em mim. Ele mandou os demônios sair, Ele mandou as pessoas me atenderem, Ele abriu as portas para mim porque eu me posicionei, eu me levantei, eu agi e Jesus se manifestou. Por isso que quando eu obtenho uma vitória, eu digo, thank you Jesus. E Jesus, agora eu quero que você saiba de uma coisa, preste atenção no que o Espírito Santo acabou de me revelar aqui. Eu disse que quando Jesus, que eu obtenho uma vitória, eu agradeço a Jesus, e o Senhor falou assim, não se esqueça que eu viro para trás e agradeço a você também. Eu agradeço a você, porque você não foi covarde, porque você não ficou parado, porque você tomou o risco, porque você, então não pense que só Jesus é agradecido. Ele vira para você e diz, obrigado, que você não ficou sentado, que você não ficou parado, que você não desistiu, porque se você não tivesse ido, eu, Jesus Cristo, o Filho de Deus, não poderia me manifestar, porque eu não me manifesto em covarde e desistente. Gente, segura aí, porque eu estou quase voando em cima de vocês, nessa manhã, porque o negócio está forte aqui dentro. Deixa eu dizer, diante de uma pessoa determinada, os inimigos fogem. Meu Deus, eu quero que você imagine os inimigos fugindo. Oh, louvado seja aquele que está pregando nessa manhã, que é o Espírito Santo. Louvado seja. Alguém diz glória a Ele por um momento. O Espírito Santo, que Ele está aqui nesse lugar. Deus sabe que todo ser humano, olha só, todo ser humano passa por essa fase aqui, ó. Todo ser humano passa por fases em que você está lá em pé, ativo, fazendo, corajoso, e os inimigos te atacando de todo lado, você se desviando, fura aqui, fura ali, te decepciona aqui, te decepciona ali, dá uma paulada na sua cabeça aqui, dá outra ali, aí você cambaleando, mas você persiste, você permanece, você vai, aí tem uma hora que você está tão ferido, tão cansado, que você não aguenta e você para, e quando você para, você não desistiu ainda, você deu só uma paradinha, porque tem hora que você tem que dar uma paradinha para se refazer. Só que tem gente que ele já nasceu sentado. Sabe aquela pessoa que já nasceu sentado? Já nasceu sentado. Ele já nasceu sentado. Tem gente que não tem. Presta atenção. O versículo que eu li, ele diz, pela prática, as faculdades exercitadas. Olha para mim, por favor. Tem 6 anos que eu não faço isso, fiz agora de manhã. Mas presta atenção, isso aqui eu faço todo dia. Isso aqui eu faço todo dia. Em outras palavras, a pessoa não tem pela prática as faculdades exercitadas. Parece que já nasceu sentado. Ele vive sentado. Me ajuda aí, me ajuda aí, vai, me ajuda aí. Pedinte. Tem uma pessoa que eu estou tentando trabalhar a libertação com ela, e Deus falou para mim assim, olha só o que Deus falou para mim, é incrível, você está estendendo a mão para uma pessoa que não quer se levantar. Aliás, Deus falou para mim assim, você está estendendo a mão para uma pessoa
que não, ele viveu a vida sentado, não está acostumado a se levantar, não sabe o que é fazer esforço, as pernas estão lá, as pernas nem se movem, vive sentado, vive esperando que alguma coisa aconteça. Ali não acontece nada, ali não há nenhuma prática de exercício, ali não há nenhuma experiência de esforço, não sabe o preço que vale. Ele está vendo a sua mão estendida, presta atenção no que Deus falou para mim, ele está vendo a sua mão estendida, ele está achando que o fato de você estender sua mão vai fazer um milagre na vida dele. Eu falei, que engano, Senhor, quanto engano, Senhor, porque tem uma mão estendida, a pessoa está achando que o milagre vai acontecer agora, porque alguém estendeu a mão para mim. Deixa eu te dizer, nenhum homem faz um milagre na vida do outro, todo homem faz o seu próprio milagre. Nenhum homem faz um milagre na vida do outro, todo homem faz o seu próprio milagre. Eu gosto quando a pastora me ajuda a pregar, Deus está falando. Enquanto você falava, eu lembrei do texto, que quando Pedro, ele estava na Porta Formosa, e aquele homem, ele estava ali, paralítico, né? E ele estende a mão, mas a primeira coisa que o texto fala é que ele viu que o homem tinha fé para se levantar. Então, assim, não adianta ter só a mão estendida, tem que ter a fé para se levantar, tem que ter o esforço. Obrigado, pastora. Deixa eu terminar o que eu estava falando. Quando a pessoa senta, o mundo espiritual fica olhando. Os demônios ficam olhando. Olha, a gente feriu tanto que parou. Olha lá, parou. A gente bateu e ela parou. Ele parou. Olha, está sentado, está sentado. Não vai mais em igreja, não ora mais, não faz mais isso, não faz mais aquilo. Só que o mundo espiritual, ele está só olhando, ele está observando. Sabe por quê? Enquanto essa pessoa está sentada, presta atenção. Eu quero 2 anjos aqui poderosos, Nami e Júlio, rápido. 2 anjos poderosos. 2 anjos de espada, com espada assim, flamejante. Eu vou precisar de 2 pessoas para representar o demônio aqui. Eu vou pedir o pastor Eli e o Tim. Vem cá, só para representar. Fica aqui, os 2 anjos aqui. Puxa a espada aí, banha a espada aí. Levanta a espada aí. Levanta a espada, levanta a espada. Fica aqui desse lado. Aponta uma lança para mim aí, tentando me ferir. Só esperando, só esperando. Eu estou sentado, Não pode fazer nada ainda. Tem anjo do meu lado, esperando eu me levantar. Gente, se vocês olhassem para o mundo espiritual, vocês iam saber que Deus só entra em ação quando o ser humano se levanta. Do lado de cá, os demônios estão dizendo um para o outro, nós ganhamos, olha ele sentado, vamos amarrar, pega a cordinha, começa a amarrar, pega a cordinha, começa a amarrar. Ó, o crente se recusa a levantar, ele é preguiçoso, ele se recusa a ouvir a voz do Espírito Santo. Sabe por quê? No momento que ele sentou, amarra o crente, amarra. No momento que ele sentou, o Espírito Santo começou a falar: não senta, não para, não desiste. A voz do Espírito de Deus vai para a igreja, vai buscar Deus. Sai dessa preguiça, sai dessa autopiedade, para de ficar com pena de você, para de ficar magoado, para de ficar triste, para com esse negócio. E os demônios estão amarrando o crente, sabe por quê? Porque ele decidiu ficar parado, não levanta mais, não levanta. Só tem uma coisa que os demônios não contam, é que dentro de mim ainda tem um espírito, e no momento que eu começar a me mexer nessas cordas, porque Deus, os anjos estão aqui, observando, que eu estou paradinho, e assim, ó, Deus me abandonou, Deus nem escuta mais minha oração, não passa do teto, eu não sinto vontade para a igreja, e o diabo, isso mesmo, e o diabo mandando as mensagens para ele, e ele confirmando as mensagens do diabo, e os anjos aqui entristecidos, você acha que anjo não se entristece? Você acha que quando um anjo olha para você, covarde, desistente, você acha que ele fica feliz? Os anjos que foram enviados para te ajudar, você imagina a vergonha que eles ficam, enviados para te ajudar, e você está ali, parado, e os anjos quase chorando. Eu queria, se fosse possível, um anjo se apresentar aqui,
me pediu o microfone e disse: pastor, eu posso dar um testemunho do que o senhor está falando? Pastor, eu posso te contar as pessoas que eu já tentei guardar e eu não pude fazer nada por elas? Eu ia ter prazer de dar esse microfone para ele contar para nós, sem falar o nome do santo, as pessoas que ele tentou guardar, que ele tentou ajudar, e que caíram no buraco e não voltaram, porque eles não tomaram a atitude. Amarra de novo aí. Make sure que está tudo amarradinho, bem forte. Puxa assim para ver se está bem amarrado mesmo. Fala assim que está jóia, está bem amarradinho, né? Fala, não vai soltar não. Só que o que esses demônios não sabem, eles sabem na verdade, é que dentro dessa pessoa, Deus ainda está aqui dentro, Ele não saiu. Alguém diz comigo assim: Deus não saiu de dentro do covarde. É incrível, isso é uma das coisas mais incríveis que eu acho em Deus. A pessoa não dá a mínima, não se esforça, é indolente, preguiçoso, mas Deus não saiu de dentro dele. Deus aposta no ser humano. Deus aposta que em algum momento ele vai começar a se mexer no meio dessas cordas. E os anjos, olha lá, está se mexendo. Não, ainda não. O homem nem começou a se mexer ainda. Esse anjo aqui, animado. Esse anjo aqui gosta de ajudar. Mas ele não pode quebrar a lei. E a lei é o seguinte: Deus diz para ele assim: vamos ver se ele quer sair daí mesmo. Porque tem gente que não quer não. Vamos ver se ele quer. E o crente começa, está amarrado. Diga comigo, está amarrado. Mas está se mexendo. Fala de novo, está amarrado. Mas está se mexendo. Fala de novo, está amarrado. Mas está se mexendo. E o mundo espiritual e os demônios começam a ficar preocupados. Começa a ficar preocupado, porque eu estou amarrado, mas eu estou me mexendo, e eu estou me mexendo. E sabe o que acontece quando você começa a se mexer? As cordas começam a folgar, começa a folgar um pouquinho. E quando vai folgando, o anjo se empolga, o anjo, olha aí, e aí o crente clama, e aí o anjo ajuda, e aí ele levanta, e aí Deus tem a vitória. Obrigado. Leva a cadeira para mim, por favor. Gente, é exatamente assim que acontece no mundo espiritual. Agora, eu queria pregar esse ponto aqui, ó. O porquê das dificuldades em nossa vida. Vou pregar esse ponto para você. O homem é um ser combatido desde o nascimento. Ele nasce, já começa as lutas. E muitos tiveram que lutar até para nascer, até para sair da barriga da mãe, teve que lutar entre a vida e a morte. Porque o ser humano, ele nasce num contexto de batalha. Preste atenção, o ser humano nasce num contexto de batalha, de guerra. As dificuldades são o cenário provido por Deus para testar o nível de determinação desse espírito humano. Vou repetir. As dificuldades são o cenário provido por Deus para testar o nível de determinação do espírito humano. Sem as dificuldades, o homem não pode provar sua determinação. Pelo contrário, quando nós estamos confortáveis, nós nos tornamos preguiçosos, indolentes, apáticos. Deus precisa das dificuldades. Quem aqui sabe que quando você está muito cansado, você não pode sentar? Eu não quero saber quão cansado você estiver. Se você ainda consegue ficar em pé, é a única maneira de você ficar acordado. Porque se você sentar, para os movimentos, para o esforço. Quando você está em pé, os músculos têm que estar sustentando o corpo. A circulação tem que correr o corpo inteiro. Quando você senta, o sangue para nas pernas. Ele não só porque não tem pressão. Vocês sabiam que as pernas, elas podem ficar, o sangue pode ficar preso nas pernas, porque o coração, ele não tem força suficiente para puxar o sangue das pernas
sem o esforço dos músculos das pernas. Por que a gente vai para a academia? Por que a gente faz exercício nas pernas? Por que a gente corre? Porque quando você pressiona os músculos, eles apertam os vasos sanguíneos. Essa é a maneira de fazer o sangue voltar para o coração. Quando você está parado, sentado, a circulação não sobe, a circulação diminui nos membros inferiores. Então, por isso que os médicos falam que você precisa se exercitar, porque é a pressão dos músculos nas pernas que faz os vasos sanguíneos apertarem, para eles retornarem o sangue para o coração. Se você não quiser dormir, não sente quando você estiver sentado, porque Deus precisa das dificuldades para te manter vivo. Deixa eu te dar um versículo, Salmo 119, o versículo 67 diz assim: antes de ser afligido, eu me extraviava, mas agora quando? Depois da luta, depois da prova. Agora guardo a tua palavra. Por que só agora? Porque só depois da luta é que eu guardo a palavra. Versículo 71. Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. O que a Bíblia está dizendo? Que nós não aprendemos sem as dificuldades. As dificuldades são o cenário de Deus. Aquilo que parece que vem para destruir o meu espírito, na verdade está vindo para me acordar. Deus, Ele testa as pessoas com as dificuldades, porque em Deus, preste atenção em algo que o Espírito Santo me falou sobre Ele. Em Deus, alguém repete comigo: em Deus não há nada de desistente. Deus desistiu do homem quando ele pecou? Deus não desiste, Deus não desiste. Em Deus não há nada de desistente. No Espírito de Deus não há nada de covarde. Nenhuma pessoa medrosa pode dizer que está cheia do Espírito Santo. Tem uma coisa contrária aí, tem uma coisa errada. Porque o Espírito Santo é um espírito de coragem. Ele não é medroso, ele não volta atrás, ele não recua. Tá? Então, as adversidades, as perseguições e as dores são uma bênção a nosso favor, para vencer as dificuldades. Primeiro, é preciso ter fé em Deus, não na religião, não no ministério. Eu disse fé no Senhor, em Deus. Você precisa acreditar também em você mesmo. Agora deixa eu te dizer, para você acreditar em você mesmo, você tem que ter a imagem certa de você. Qual que é a imagem certa de você? A imagem certa é essa: Deus está dentro de mim. Não importa se eu estou deprimido, não importa se eu estou cansado, não importa se eu estou decepcionado. Eu não quero saber o que fizeram comigo, se me rejeitaram, se me abandonaram, se eu estou divorciado, se eu estou isso, se eu estou aquilo. Deus continua. Alguém pode dizer, por favor, Deus continua dentro de mim. Fala para mim: Deus nunca sai. Mesmo morrendo, Ele está lá. Para você acreditar em você, você tem que ter a imagem certa de você. E a imagem certa é: Deus continua dentro de mim. Ele está lá no fundo, esperando uma atitude minha para se manifestar. E para você acreditar em você mesmo, você precisa estar mais perto de Deus do que perto das pessoas. Por isso que o Facebook te tira de Deus. Por isso que o Instagram te tira de Deus. Porque você está mais perto das pessoas do que de Deus. Porque quando você está mais perto de Deus, você percebe Ele dentro de você. Você acredita mais em você. Nós somos pessoas muito sociáveis. Nós socializamos muito no plano horizontal e não socializamos muito no vertical. Quanto mais você se socializa no vertical, você se afasta um pouco do horizontal. E é nessa hora que você começa a perceber: quer saber uma coisa que eu entendi? Deus está dentro de mim. Meu Deus, eu comecei a perceber que Deus está dentro de mim. Meu Deus, eu comecei a perceber que Deus está dentro de mim. Meu Deus, eu comecei a perceber que Deus está dentro de mim. E o diabo veio andando assim, falando: o que é aquilo? O que é aquilo? E o diabo veio andando assim, e o diabo veio andando assim, falando: o que é aquilo? O que é aquilo? Aquilo é que eu descobri que Deus está dentro de mim. Mas muitas pessoas dentro da igreja não descobriram isso ainda. O que ela descobre é depressão. O que ela sabe é uma tristeza. O que ela percebe é um desânimo. Como é que você está? Um desânimo. É uma autopiedade. O que ela percebe é uma fraqueza, uma falta de vontade, é um fastio. As pessoas estão muito conscientes dessas coisas, mas não estão conscientes de que lá no fundo dessa coisa toda, Deus está lá. Agora eu vou te falar uma coisa para ir terminando. O espírito só cresce no tamanho da dificuldade. Deixa eu explicar isso aqui.
O espírito humano, ele sempre se acomoda no nível da dificuldade que é vencida. Está vendo esse primeiro degrau aqui? Esse degrau aqui é um nível de autoridade. Você percebe que toda vez que uma pessoa recebe uma autoridade, ela sobe. Ninguém que recebe autoridade fica embaixo. Presta atenção, há um segredo aqui. É por isso que no Salmo 18, o verso diz assim: Ele faz os meus pés ligeiros como os das corças e me coloca sobre os meus lugares altos. Em outras palavras, Deus te estabelece no nível de autoridade quando você vence a dificuldade naquele nível. Então presta atenção. Deus coloca uma dificuldade na tua frente que é do tamanho desse degrau. Aí você fica assim, topando nela e voltando. Aí você fica assim, você bate nela e volta. Sabe esses carrinhos que não sobem? Que não sobe porque bate num lugar e volta? Tem muito crente que é assim. Tem muito crente que é desse jeitinho. Ele bate no negócio e volta. Ele bate no negócio e volta. E tem outro que é assim. Ele faz uma rampinha e vai subindo. Vai subindo. Jesus me dá graça. Jesus me dá graça aí. Jesus me ajuda aí. Jesus me ajuda aí. Jesus, o que você quer? Eu quero subir. Eu quero subir, eu preciso subir de autoridade, eu preciso subir de nível. Jesus me ajuda aí, manda um anjo aí me ajudar. Senhor, eis-me aqui, Senhor, me ajuda a subir, eu preciso melhorar. Me ajuda a subir, Senhor, eu não tenho força. Eu botei o meu pezinho, mas eu não tenho força. E Deus diz, bota o pé aí, me dá a mão, me dá a mão. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Estabeleci você no novo nível de autoridade. Sabe o que acontece quando você sobe o nível de autoridade? Você começa a olhar para os seus inimigos de cima. Porque antes você olhava eles de cara a cara assim, ó. Eles peitavam você assim, ó, na tua frente, assim, era igual você, ó, e estava acima de você ainda. Quando você sobe um nível de autoridade, você começa a olhar eles de cima. Só que se você venceu uma dificuldade pequena, o teu espírito se acomoda naquele nível. E Deus diz assim, já tem muito tempo que você está nesse nível. Vamos colocar uma dificuldade um pouquinho maior na tua vida. Por isso que o crente vive de luta em luta. E ele reclama, meu Deus, é só tribulação, é só tribulação. Não, meu amigo, não é só tribulação, é só promoção. É só promoção e promoção. Porque quando você vencer um nível, a sua tendência é estacionar. Venci, vou ficar aqui o resto da vida de Deus. Não, Senhor. Tem mais um degrau para você subir. Aí Deus te dá uma dificuldade média. Aí você luta meses, anos e alcança um novo nível de autoridade. E quanto maior é a dificuldade, maior é o nível de autoridade que você conquista. Porque o espírito humano é assim, ele se acomoda ao nível em que você está. Então eu vou terminar essa mensagem falando só esse ponto aqui. O espírito determinado é o maior dom que alguém pode ter, mas o espírito covarde é a maior desgraça de alguém. Se o espírito determinado levanta Deus em você, o espírito covarde destrói as possibilidades de Deus em você. O espírito se torna covarde pela prática. Esse é o meu último ponto de todos. O verso que eu li diz que as pessoas adultas, elas são adultas porque elas têm pela prática as faculdades exercitadas. Só que o Espírito Santo me revelou duas coisas nesse versículo. Ele falou que tem dois lados desse versículo. Ele disse assim, um corajoso, ele se torna corajoso pela prática. Eu falei, como assim, Senhor? Deus disse assim, todo corajoso partiu do medo. Todo corajoso partiu do medo. Tudo que um corajoso fez, presta atenção, foi dar um passo de coragem. E depois que ele deu aquele passo, ele deu mais um de coragem. E ele começou a aprender a se arriscar. Porque ele descobriu que a vida é feita de passos de coragem. Ele descobriu que para se tornar corajoso é uma questão de prática. Você toma decisões corajosas. Você toma decisões corajosas. Você vai andando no escuro, você vai ouvindo a voz do Espírito de Deus e você vai desbravando terrenos desconhecidos. Você se torna um corajoso pela prática. É pela prática. Só que o Senhor me falou que a mesma coisa acontece com o preguiçoso, com o negligente. Pela prática de tomar decisões covardes, ele vai se tornando um covarde. Mais uma decisão covarde. Mais uma desistência. Ele está praticando também. Ele está praticando, não sabe que ele está fazendo um curso em covardia. Ele não sabe que ele vai receber um diploma de preguiçoso, um diploma de covarde, porque ele está se tornando assim. Eu não gosto de ir, eu quero descansar. Eu prefiro
play safe. Eu prefiro play safe. Eu prefiro usar minha máscara o tempo todo. Eu prefiro play safe. Eu não quero saber se está vacinado, não quero saber se já tem 10 anos que acabou a pandemia. Eu vou te falar, daqui a 10 anos vai ter gente usando máscara, porque as pessoas, eu prefiro play safe. Eu prefiro play safe. Por quê? Porque você sempre vai tomando a decisão baseado no medo. E aí você não percebe que você está treinando em você um espírito covarde. Vou parar aqui para nós orarmos. E antes de orar, eu quero dizer para vocês, e agora eu vou sorrir um pouquinho. Eu quero dizer para vocês que vocês são muito corajosos. Porque aguentar as mensagens que eu prego, só corajoso. E sabe uma coisa que eu já descobri? Pois é, mas sabe uma coisa que eu descobri? Eu não posso pregar todo domingo nessa igreja. Senão, vocês morrem. Vocês já perceberam que de vez em quando eu trago um pastor de fora? Para dar uma ligada? Porque a unção que está em mim é muito violenta. É muito forte. E eu reconheço isso. Eu não consigo pregar mansinho. Mas eu quero te abençoar nessa manhã com uma oração. Quem ouviu a voz de Deus nessa manhã? Quem quer receber uma mudança de Deus nessa manhã? Quero convidar você, para você vir aqui, por favor, nesse altar. Por favor, vem aqui nesse altar. Vem aqui nesse altar. Venha aqui nesse altar. Venha aqui nesse altar. Venha aqui nesse altar. Venha aqui nesse altar. Se você está nesse altar, comece a falar com Deus. Os irmãos cheguem para frente para dar espaço, por favor. Alguém nesse lugar, fale com Deus. Alguém fale com Deus nessa manhã. Alguém fala com Deus nessa manhã. Alguém diz: Deus, eu quero me arrepender das minhas desistências. Eu quero me arrepender do meu conformismo, do meu descanso. Eu preciso de um espírito mais corajoso. Alguém diz para Deus: eu quero agir como um guerreiro. Eu quero agir com um espírito de determinação. Olha aí. Então cante assim, vou seguir os passos de Jesus, vou levar. Vou levar comigo a minha cruz, se espinhos ferem os meus pés, vou descansar. Só um minutinho antes de prosseguir a música. Olhe para mim só um pouquinho antes da gente orar. Eu sei que você é resistido. Eu sei que você é enfrentado. Eu sei que há inimigos diante de você. Eles afrontam você, eles ferem você, e Deus permite para testar o teu nível de determinação. Deus te chamou para uma guerra, Deus te chamou para uma batalha. Ele te deixa sozinho às vezes, manda todo mundo te abandonar, para você ficar só, para testar você, para saber se você só caminha na companhia dos outros, ou se você sabe andar sozinho. Deus precisa testar você. Antes de Deus te aplaudir, Ele precisa te testar. Deus não pode te aplaudir e botar uma coroa na tua cabeça e te declarar um vencedor se você não venceu. Eu quero que você levante as duas mãos ao Senhor, por favor. E diz: Deus, você me criou para enfrentar a dificuldade. Eu sou frágil,
mas tu me fortaleces. Eu renuncio toda desistência, toda covardia, todo medo. Agora faz uma pausinha rapidinho aí, que eu quero que você peça a Deus uma coisa. Peça a Deus assim: me dá a revelação. Onde está a covardia e o medo na minha vida? Agora fica um pouquinho em silêncio diante do Senhor. Nós não temos pressa diante do Senhor. O Espírito Santo está aqui. Mas Ele quer mostrar para você onde exatamente está a sua covardia. Porque se você não descobrir onde ela está, você vai continuar funcionando nela sem saber. Você precisa descobrir. Alguém diz mais uma vez: Senhor, me revela. Nas próximas semanas, onde está a minha covardia? Eu renuncio a esse espírito. E antes de receber o espírito de coragem, nós temos que renunciar os espíritos de fraqueza. Alguém diz comigo: Senhor, a desistência eu entrego ao Senhor. Senhor, o comodismo eu entrego ao Senhor. Diga assim: eu vou descansar quando eu chegar no céu. Mais uma vez: eu vou descansar quando eu chegar no céu. Agora ainda é tempo de lutar. Alguém fala com Deus por um momento. Eu sinto o Espírito Santo nesse lugar. O Espírito Santo está nesse lugar levantando guerreiros. O Espírito Santo está nesse lugar levantando guerreiros. Está levantando guerreiros. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda. Nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. O escape e o descanso, a cura, a força vem sem Deus. Só um minutinho, por favor. Alguém diz: Deus, me enche agora do espírito de coragem. Me perdoa por todas as vezes que eu agi na covardia. Deixa um pouquinho Deus te revelar isso aí. Deixa Deus te revelar isso aí. Porque às vezes a gente fala coisas para Deus que a gente não está vendo. Eu preciso que Deus te revele todas as vezes que você agiu na covardia. Às vezes você continua agindo na covardia e não sabe. E sabe o que é pior? Não só você age com medo, mas põe medo nos que estão ao teu redor. Você transfere o teu medo para as pessoas ao teu redor. Às vezes a mulher é tão medrosa que ela passa o medo para o marido. Às vezes o marido é tão medroso que ele passa o medo dele para a mulher. Ele não só atrapalha a sua vida, mas atrapalha a vida do outro, porque é covarde, porque tem medo. Alguém diz: medo. Eu te reconheço e eu te entrego ao Senhor. Irmãos, Deus está aqui nesse lugar. O Espírito de Deus está aqui nesse lugar. Vou dizer uma coisa para você: essa igreja pode ser pequena, mas ela é corajosa. Ela é pequena, mas ela é de guerra. Enquanto a música toca, você fala com Deus.